Você já parou para pensar por que o seu dia rende mais em certos momentos? Ou ainda, por que existem aquelas pessoas que acordam de manhã dando bom dia para a sombra, todas felizes e energizadas, enquanto outras, o máximo que conseguem fazer é ficar apertando o soneca do alarme para poder continuar dormindo? Por que isso acontece? E mais importante, como é que você pode usar essa informação para viver uma vida mais equilibrada, ter mais performance no seu dia e viver melhor, obviamente? A resposta a essas perguntas pode estar no conceito de cronotipo. E hoje eu vou te falar tudo sobre isso para que você possa, então, criar novas estratégias para viver melhor o seu dia a dia. Vamos lá? O que é o cronotipo e por que isso é importante? O cronotipo é uma espécie de relógio biológico. Ele dita nossos picos de energia e momentos de cansaço ao longo do dia. Em outras palavras, é o ritmo natural do seu corpo que indica os melhores momentos para realizar atividades e quando é hora de descansar. Você já se pegou lutando contra aquela sonolência durante uma reunião importante, tentando se concentrar numa tarefa crítica, quando na verdade o que você gostaria é tirar aquele cochilo gostoso? Isso acontece porque o seu cérebro não funciona como computador e não pode ser desligado como um interruptor. Ele segue um ciclo natural de atividade e descanso, conhecido como ritmo circadiano. Ele regula desde os seus níveis de energia até mesmo quando você está com muita criatividade ou capacidade de prestar atenção. E dentro desse ciclo circadiano é o seu cronotipo que determina quando você tem mais disposição para tarefas que precisam de energia, ou seja, você está mais energizado e pronto para fazer as coisas, e quando você precisa ou quer descansar. Então, como é que você pode aproveitar os seus níveis máximos de energia de acordo com o seu cronotipo? Você já ouviu falar do clube das 5 da manhã? Aquela ideia de que as pessoas mais bem-sucedidas acordam cedo e já estão a todo vapor, enquanto o resto do mundo ainda está despertando. Será que isso funciona para todo mundo? O Dr. Michael Breus, psicólogo clínico e autor do livro O Poder do Quando, que aliás é muito bom, vale a pena você ler, propôs que existem 4 cronotipos principais. E já te adianto, cronotipo é algo que vem também da genética. E são eles: o leão, o urso, o lobo e o golfinho. Cada um desses tipos tem seus padrões naturais de sono e vigília, além de horários ideais para realizar certas tarefas ao longo do dia. Então vamos entender cada um deles e você já começa a dar uma olhada em qual você mais se encaixa. Começando pelo leão, em que 20% das pessoas em geral têm esse cronotipo. Os leões são aquelas pessoas que acordam cedo e têm mais energia pela manhã. Eles são mais produtivos nas primeiras horas do dia e geralmente preferem dormir cedo. Se você é um leão, provavelmente você sente que a partir da manhã é o momento do dia ideal para você enfrentar as tarefas mais difíceis. À noite você começa a ficar um pouco mais cansado e o seu corpo já quer ir logo cedo dormir ou descansar para aproveitar melhor o dia seguinte. Geralmente os leões têm um pico aí de atividade cognitiva por volta de 10 da manhã, mais ou menos, e vai até o comecinho da tarde, então aproveite para fazer as tarefas mais difíceis nesse horário. E se você, que é leão, acorda de manhã e vai fazer atividade física, porque você está se sentindo muito bem disposto, saiba que o melhor horário para atividade física é no começo da tarde, quando a sua energia começa a cair, porque aí você tem um gás novo e a sua mente fica bem melhor para as atividades difíceis aí para o fim da tarde, tá? Então dá para usar essa diquinha estratégica. E agora o urso. Aliás, o horário comercial foi feito para os ursos, que são por volta de 50% das pessoas. Ou seja, é o cronotipo mais comum. Ursos seguem o ciclo natural do sol, sentindo-se energizados durante o dia e cansados à noite. Eles são mais produtivos pela manhã e à tarde, mas à medida que o sol se põe, sua energia também começa a diminuir. Então, se você se identifica com o urso, então saiba que o seu horário de desempenho melhor é o horário comercial. E o urso, obviamente, quando vai acordar de manhã, tem um pouquinho de dificuldade, bate ali no soneca algumas vezes, mas está sempre bem disposto aí ao longo do dia. E se você ficou em dúvida se você é leão ou urso, imaginando essas características, muito provavelmente você é um urso, bem como diz o Dr. Breus, que é o autor desse estudo. E agora, o lobo, que são aí 25% das pessoas. Os lobos, obviamente, são aquelas pessoas notívagas, mais criativas e que ficam bem ranzinzas na parte da manhã. Eles têm dificuldade de acordar cedo e se sentem mais criativos e energéticos à noite. Se você é um lobo, imagino que acordar cedo deve ser um verdadeiro desafio.
e sua criatividade e produtividade tendem a atingir um pico mais para o fim do dia ou começo da noite. Muitos artistas, escritores e profissionais criativos se identificam com esse cronotipo. E para você que é lobo e quer se regular um pouquinho ao longo do dia, quer ter um pouquinho mais de energia de manhã, o ideal é fazer atividade física logo que acorda. Mesmo que você não tenha nenhuma energia, mas a atividade física vai te ajudar a levantar essa energia e conseguir existir de manhã. E por fim, o golfinho, que são 5% das pessoas. Os golfinhos têm sono muito leve e muitas vezes interrompido. Eles são perfeccionistas e tendem a ser mais produtivos em tarefas que exigem atenção aos detalhes durante a manhã. Se você é um golfinho, então você pode se sentir mais alerta e concentrado na parte da manhã, mas pode ter muita dificuldade em encontrar padrões de sono mais consistentes. Entender qual é o seu cronotipo e como você funciona pode te ajudar muito a organizar o seu dia, a criar estratégias para você ser mais produtivo. E onde isso afeta a saúde mental no dia a dia? Entender o seu cronotipo vai muito além de você melhorar a sua produtividade. Isso certamente tem implicações muito profundas na sua saúde física e mental. Estudos mostram que pessoas que trabalham contra o seu cronotipo, por exemplo, um lobo tentando se forçar a ser um leão, tendem a sofrer mais estresse, fadiga e problemas de saúde como ansiedade e depressão. Isso acontece porque ao forçar seu corpo a operar fora do seu ritmo natural, você está basicamente travando uma batalha constante contra a sua própria biologia. Como alinhar as atividades do seu dia com o seu cronotipo pode melhorar a sua performance e a sua saúde mental. Você já tentou realizar uma tarefa que exigia muita concentração e energia no momento do dia que você estava cansado e aí isso te gerou uma frustração enorme? Então alinhar certas tarefas do dia que demandam a sua energia, quando você a tem, pode te ajudar muito, sim, a ter uma saúde mental melhor, a levar melhor o seu dia e também a produzir muito mais. O Daniel Pink, que é autor de vários livros sobre trabalho e a ciência comportamental, popularizou a ideia de que todos nós passamos por 3 momentos chaves ao longo do dia: o pico, o vale e a recuperação. O pico é o seu melhor momento do dia, aquele que você tem mais energia. Esse é aquele momento ideal para você realizar as tarefas que demandam concentração, para que você possa pensar, raciocinar, usar mais da sua memória de trabalho e também tomar melhores decisões. Para muita gente que é leão ou talvez até urso, esse fim da manhã é excelente para você fazer todo esse tipo de tarefa que vai demandar aí a sua concentração, a sua energia mental. Já o vale é o momento de desacelerar, e nós temos alguns vales ao longo do nosso dia. Ele é o ponto mais baixo do seu dia, quando seus níveis de energia caem e você pode se sentir mais cansado ou distraído. Durante esse período é bom você evitar aquelas tarefas que demandam muita cognição. Em vez disso, aproveite esse momento para fazer uma pausa, para dar uma descansada, até mesmo usar a divagação que ajuda tanto a saúde mental, se você não fizer muito, ou então fazer aquelas tarefas mais repetitivas, como responder alguns e-mails, mensagens que você não precisa pensar tanto. E o terceiro e último período é a recuperação, quando a energia volta. Ela acontece logo depois do vale e você começa então a perceber que está recobrando novamente a sua energia. E aqui eu não estou falando de você ficar tomando um monte de cafezinho não, tá? Porque café é só uma enganação aí do seu cérebro. Durante esse período você pode se sentir mais criativo, flexível, tornando um bom momento para atividades de brainstorming, planejamento e outras tarefas que beneficiam de uma mente aberta e relaxada. Ao planejar suas atividades diárias baseadas nesses conhecimentos e também nessa autoanálise, isso faz com que você possa ter sim uma melhor performance e preservar a sua mente e a sua saúde. Se você ficou curioso ou curiosa e quer saber mais sobre os cronotipos e quer entender de fato, fazer o teste, para saber qual é o seu cronotipo, isso está no livro O Poder do Quando que eu citei anteriormente e você pode descobrir por lá. Esse é mais um pequeno passo para que a gente possa descobrir um pouquinho mais sobre como nós funcionamos e como usamos a nossa biologia a nosso favor, não só no trabalho, mas também na nossa vida. Gostou desse vídeo? Então deixa o seu like aqui embaixo. Comenta se você tiver alguma dúvida ou quiser falar algo e compartilha esse conteúdo com mais pessoas, assim a gente leva esse conhecimento para muita gente e ajuda as pessoas a ter uma vida melhor.